Oi, gente! Antes de começar a leitura da tradução que eu fiz, eu queria comentar com vocês que eu estava pegando as mensagens canalizadas por Lee Carroll, né, do Cryon, num canal que não é, na verdade, oficial, como eles dizem ali. Tá tudo bem, porque as mensagens são mesmo canalizadas pelo Lee Carroll e são do Cryon, só que eles falavam que eram de 2020 e nem todas eram. E então, algumas que eu passei, talvez nem fossem mesmo de 2020. Tem uma que um dos seguidores comentou que é de 2012. De qualquer forma, eu não vou mais pegar a mensagem ali, eu vou pegar direto no site agora do Cryon, né? E o que eu queria dizer é que as mensagens elas são interessantes de qualquer forma, e como o próprio Cryon diz, a energia da mensagem está lá para qualquer momento que a gente vá entrar em contato com elas. Tinha mensagem que eu via no decorrer da mensagem que ele dizia 2019, eu falava, não, essa não, porque a gente está em 2020, né? Não vou gravar essa. Mas eu acho que passou alguma que não tinha como eu ver, porque ele não mencionava nenhuma data. Agora, essa que eu vou ler agora, eu já estava no meio da tradução quando conversei com esse seguidor. E eu acho que ela é de 4 anos atrás, porque lá no meio da mensagem ele fala tudo que já ensinei nesses 26 anos. E como agora faz 30 anos que ele está sendo canalizado, eu acho que essa mensagem tem 4 anos. Mas ela é interessante, eu já estava no meio da tradução, eu continuei e vou postar aqui. O que eu quero dizer é que as próximas eu vou pegar direto no site dele. E então vamos lá. Essa mensagem ela está com o título de Estrela Próxima. O link para o original vai estar ali abaixo, como sempre. E ele começa: Saudações, meus queridos. Eu sou o Cryon, do Serviço Magnético. Algumas vezes leva um tempinho ou um pouco mais para vocês se moverem para uma área da consciência que permita algo como isto. Algumas vezes já dissemos e diremos novamente, é o homem na cadeira canalizando que está dando sua própria opinião. O processo que ele reivindicou que estivesse aqui, que de fato está, é esse o processo. Há uma porta aberta ao espírito no momento, não é? Isso depende de muitas coisas. No passado, começamos a discutir essas coisas. Falamos sobre os filtros humanos, falamos sobre os filtros akáshicos, coisas que podem impedir você de reconhecer o espírito. Coisas que podem impedir você de reconhecer a verdade em função das coisas que você aprendeu. Conhecimento funciona assim, às vezes te ajuda e às vezes não. Isso é real? Não é real? Dessa forma, você deve discernir o processo da canalização muito antes até de discernir a mensagem. É do seu livre-arbítrio, querido humano, discernir se isto é verdadeiro ou não. Será importante que você faça isso nesta mensagem em particular. Nesta mensagem que lhes darei alguma ciência, bem como algumas possibilidades, algumas probabilidades e revelações sobre pensamentos pobres. E isto é um impulso benevolente para que vocês possam saber de coisas que possivelmente estejam vindo, ou mesmo para mudar a forma que vocês pensam. O maior filtro da humanidade, aquele que os mantém distantes da verdade real, acreditem ou não, é chamado conhecimento. Aquilo que vocês sabem é conhecimento. Aquilo que vocês não sabem é conhecimento futuro. Vejam, todos os cientistas entendem essa diferença, cada um deles, porque sabem que o que está vindo vai ensiná-los sobre aquilo que ainda não sabem. Ainda que peguem o que sabem ou que pensam que sabem e deixem que interfira nos experimentos do que não sabem. Eles basearam o futuro que eles não conhecem naquilo que conhecem bem. Médicos, doutores olharão para o passado e se lembrarão do tempo quando os humanos iam ao estabelecimento de um barbeiro buscar cura. Era quando eram sangrados.
E por falar nisso, é por isso que tradicionalmente os nomes das barbearias eram em vermelho. Dessa forma, você buscava a cura no barbeiro, por meio de uma sangria. Com certeza, isso levou muita gente à morte, porque não se sabia sobre os germes. Médicos sabem disso, riem por terem avançado tanto desde lá. Por isso, com certeza, eles sabem que o que está vindo algum dia vai mudar tudo o que sabiam. E mesmo assim estão absoluta e completamente fechados para aquilo que pode vir a ser. Na verdade, o viés é pensar em que se trata de mais do mesmo. Um técnico de computador, quando pensa como será o futuro em relação a tudo que aconteceu no passado, literalmente vai pensar nas velocidades extrapoladas de processamento e capacidade de memória. E tudo que ele possa sonhar sobre o que poderá acontecer aos computadores estará errado. Pensará em mais memória, mais velocidade, menores computadores, algumas vezes como uma cabeça de um alfinete. Será a coisa mais surpreendente, como um cérebro, eles pensariam. Como um cérebro é onde perderam algo. Deixe-me dar uma dica para onde isso vai, e eles não sabem. Daqui 50 anos haverá computadores e serão completamente diferentes. Vejam, ao invés de trocar os chips, eles terão que lidar com vida. Partes de um computador terão que ter vida, biologia dentro do computador. E diga-se de passagem, isso dá um sentido novo para pegar um vírus. Risos. Está vindo e tem que vir. Será uma combinação de circuitos e vida, crescendo em um chip. Isso vai aumentar a força do computador em memória, e o que tem sido buscado em um computador será literalmente diferente. O que você pede a um computador hoje será piada perto do que será pedido daqui a 50 anos. Mas vocês estarão lá. Vocês não sabem o que não sabem. E o conhecimento daquilo tudo que sabem interfere naquilo que imaginam. Falarei de 5 áreas. Vou revelar informações novas hoje. Mesmo sobre aquilo que é metafísico, nesse discurso, se assim vocês quiserem chamar, sobre conhecimento. Físicos estão entre um tipo de cientistas que esperam mudanças e sabem que não sabem tudo e se mantêm atentos a isso. Ainda assim, o erro que cometem é de tomarem a física conhecida, essa que é absoluta, e aplicá-la a tudo que eles não sabem. E, com isso, esperar mais do mesmo. Aponto as revelações e descobertas de Vera Rubin. Quando ela descobriu que as estrelas que orbitam o centro da galáxia não se comportam à moda newtoniana ou kepleriana. Seu sistema solar tem objetos em torno do Sol e a forma que eles orbitam é bem definida pela física newtoniana e kepleriana, onde objetos que estão mais distantes do Sol vão mais devagar e aqueles mais próximos vão mais depressa. Sua descoberta sobre as estrelas que orbitam a galáxia era absolutamente invertida. Estrelas que vão mais rápido. O que ela descobriu é que todas as estrelas se movimentam na mesma velocidade em relação ao centro, como se estivessem coladas num prato, todas se movimentando juntas, como numa pizza. Elas não seguem as regras da física que vocês conhecem. Então, ao invés de os físicos olharem para o mesmo e pensarem, há uma nova lei da física a qual ainda não conhecemos, o que eles fizeram foi dar o nome de matéria escura e chamarem esse evento de física newtoniana alterada. Isso equivale a dizer que quando vocês descobriram que a Terra era redonda e vocês pensaram que ela era plana, vocês chamariam isso de princípio alterado da Terra plana. Risos. O nome de Newton continua vinculado, mas não tem nada a ver com o princípio e não tem nada a ver com nada do que ele descobriu. Matéria escura não existe.
Ao invés disso, há uma nova lei da física que vocês ainda não conhecem. É uma lei multidimensional que tem a ver com o entrelaçamento quântico das galáxias e das estrelas. Sempre esteve lá e vocês verão, balançarão a cabeça pelo que disseram e mudarão as regras. Mas olhem quanto já fizeram até agora. Vejam o que já fizeram com a ideia de terem vindo dos Pleiadianos. Há cientistas que riem da possibilidade de os Pleiadianos terem semeado vocês biologicamente. Dizem que essa metodologia é simplesmente impossível. Que não é possível por causa da física, eles dizem. Vamos falar sobre os Pleiadianos, o sistema. Vamos falar sobre a verdade disso. E então vamos conversar sobre a metodologia que vocês não veem, não entendem e não compreendem por causa de seus conhecimentos. Vocês a chamam de 7 irmãs, mas há centenas de estrelas no grupo das Pleiades. Circulando as estrelas, há uma nébula, partículas de poeira e gás que criam uma maravilhosa cor azul que vocês veem mesmo num céu noturno, a olhos nus. Por causa dos olhos nus, vocês veem apenas o grupo de 7, as 7 irmãs, que são na realidade 9, quando vocês usam um telescópio. Cada uma das 9 são identificadas com nomes, mas há centenas de estrelas. Estão aproximadamente a 440 anos-luz daqui, e isso é perto em comparação com outros grupos estelares. Agora, vejam o que é que os cientistas dizem que está totalmente errado em relação à metodologia. Todo o sistema das Pleiades é jovem, tem aproximadamente 100 milhões de anos, é muito jovem. Vejam, sua galáxia tem 4 bilhões, seu planeta tem no mínimo 1 bilhão de anos e as Pleiades somente 100 milhões. Então, vejam o que diz a ciência. Se fosse verdade que vocês vieram dos Pleiadianos, seria impossível, porque não teria havido tempo para desenvolver a vida, com base no modo que ela se desenvolve aqui. É muito jovem. Suponham eles que o que acontece aqui na Terra vai acontecer lá. Isso é incorreto. Achar que a vida se desenvolve apenas de determinada forma, baseada em como se desenvolve aqui. Isso é incorreto. A possibilidade que ainda nem sequer foi abordada é que talvez, a vida pleiadiana, do jeito que vocês imaginam que exista, foi na verdade implantada lá. Que tal isso? Não se desenvolveu sozinha, talvez nem sequer fosse natural daquele planeta onde foi implantada. Isso não está na computação, está? Baseados nos conhecimentos que vocês têm no planeta, vocês descartam completamente a possibilidade de terem recebido as sementes estelares que vocês possuem, vindas de onde vieram. Jovens demais, vocês dizem. E se a juventude deles tiver tudo a ver com quem eles são, meus queridos? Essas são apenas algumas possibilidades que jogo a vocês de forma a oferecer coisas que conhecemos bem. Os pleiadianos que estão aqui estão sorrindo agora, bem sabem eles. Vocês podem ser os garotos novos da vizinhança, porque a vida acabou de se desenvolver no planeta, mas eles tiveram um cenário completamente diferente deste de vocês. Para tornarem-se um planeta desperto, precisaram de certos impulsos vindos de determinados tipos de planetas que tinham sua própria biologia de semeadura. Meus queridos, isso é importante. Comecem a pensar fora da caixa dos seus conhecimentos e abram-se às possibilidades que não são aquilo que vocês têm visto aqui. Quero lhes mostrar mais. Há várias categorias sobre as quais gostaríamos de conversar, e não há uma ordem específica. Então, vamos conversar sobre medicamentos. Como serão os medicamentos? Já mencionamos isso no passado, mas a melhor das melhores, a mais elegante das profecias, não tem conceitos sobre o que está vindo.
O que vocês têm hoje chegou no limite da química. Vejam, o corpo é química. Então, faz sentido olhar para a química do corpo e sacrificá-lo a fim de descobrir como ele reage às doenças, com o intuito de criar determinados tipos de coisas com o objetivo de curar essas doenças. Talvez até enganar o corpo para que produza elementos curativos e assim salvar vidas. É absolutamente normal tudo o que vocês já fizeram. Mas isso vai chegar ao fim, e logo. Porque o futuro da medicina é físico, não é químico. Vocês começarão a entender e desenvolver instrumentos físicos que literalmente conversarão com a estrutura celular e darão instruções sem nenhum medicamento químico. Há sempre uma reação, não é? Na química. Há sempre um efeito colateral. Quando você impulsiona uma coisa, outra reage de forma diferente, não é? O que vocês acham do fato de que a química mais elegante, os melhores medicamentos que vocês têm, que estão ajudando nas piores doenças no planeta, todos possuem efeitos colaterais, sendo que alguns deles são a morte? Pergunto, o que vocês acham disso? Parece elegante a vocês? Não é. É apenas uma outra forma de sangramento no barbeiro. Um dia, vocês olharão para isso, sacudirão a cabeça e dirão: se lembram de quando usávamos remédios químicos? Neste momento, no planeta, estão acontecendo experimentos que você não acreditaria. Estão fazendo descobertas que virão a curar algumas das mais tristes doenças que vocês têm. Eu revelo um porque não é segredo. Eu nunca lhes dou coisas que ainda não haja alguém trabalhando nelas, ou que já não tenha sido pensada por meio do livre-arbítrio neste planeta. Esse é o princípio da canalização. Não podemos dar as coisas a vocês. Vocês mesmos precisam desenvolvê-las. No entanto, posso oferecer a energia que é mais rápida que o livre-arbítrio, isto é, que torna as coisas mais óbvias. Alzheimer é triste. Há milhões neste planeta que desenvolveram essa doença e o tempo todo aparece cada vez mais. Vocês têm essa impressão porque estão vivendo mais. Esse tipo de placa, que literalmente ofusca a memória e que prejudica certas partes do cérebro, que endurece, restringe e aprisiona o cérebro, e em seguida vocês sabem o que acontece, o Alzheimer. Alzheimer vai ser curado com física. Estão começando a descobrir que essa substância, tipo uma placa que aprisiona essas partes do cérebro, das memórias e lembranças, murcha com som. Um som de alta frequência em determinada frequência, de determinada maneira, que encolhe ou literalmente dissolve o que está acontecendo. Há muitas pesquisas a serem feitas, mas este é um momento eureka, onde se percebe que por meio da física, sem químicas e sem efeitos colaterais ou coisas assim, pode-se prevenir a doença e curar aqueles que estão com Alzheimer. Está vindo. Está vindo e vai acontecer com essa energia. Há aqueles trabalhando em células-tronco neste momento que estão usando a física para guiar as células-tronco, a fim de criar novas células. Células-tronco criadas a partir do cordão umbilical dos recém-nascidos sem química. Meus queridos, o futuro não é mais químico. E ainda os químicos e médicos esperam por remédios químicos melhores e não olham para as coisas que podem acontecer. Vejam, isso acontece por causa do filtro do conhecimento. O que vocês possuem e pensam e que os faz pensar que tudo funciona assim, literalmente os bloqueia de enxergarem alguns dos potenciais que podem vir a existir. Vamos falar sobre guerra. Vamos falar sobre algo que ninguém está pensando. Completa e totalmente fora das perspectivas sobre vocês. Completa e totalmente fora das perspectivas, porque vocês possuem apenas um conhecimento sobre guerra.
Sua guerra se graduou. Explosões maiores, melhores maneiras de explodir, maiores rendimentos, armas de fogo mais rápidas. É nesse sentido que ela cresceu. Não há nada chamado antiguerra, não é? Vou lhes contar algo. Há coisas da física que têm a possibilidade de criar um tipo de campo. Prestem atenção. Um tipo de campo multidimensional que tem a capacidade de isolar a consciência e a biologia, a ponto de ficarem completamente cegas a este campo, com o propósito específico de evitar que uma explosão aconteça. Podem imaginar? Colocar um campo em torno de uma construção de forma que não importa de onde venha o tiro, se é de uma máquina, de um revólver ou pistola, simplesmente não vai funcionar? Que tal mirar esse dispositivo para um avião que contém uma bomba e essa bomba não funcionar? Isso é física. Vocês não acreditam? Apenas esperem. Assim que vocês começarem a descobrir essa física multidimensional, mais a habilidade de controlá-la, vocês terão, inclusive, a habilidade de criar objetos sem massa, sem peso, que por acaso tem outro nome. Vocês chamam isso de antigravidade, mas está errado. Não existe uma coisa dessas. O que existe é a habilidade de controlar a massa de um objeto. Vocês entendem a física básica, não entendem? Pois ela pode ser reescrita. A gravidade não é especificamente causada pela massa. Ela é um atributo da massa, o que pode ser reescrito e controlável. Assim como vocês agora aprenderam a controlar certas coisas da física, que é 3D, vocês podem também controlar a física multidimensional. Imaginem um planeta onde não importa o que vocês já tenham explodido, mas que agora isso não funciona mais assim. Que tal? Acham que isso mudaria a política? Está acontecendo, vocês terão isso. Hoje está nos laboratórios. Vocês estão se aproximando da descoberta de uma física multidimensional, capaz de controlar aquilo que vocês pensam que não é controlável. Isso vai fazer muita diferença para a raça humana, muita diferença. Saúde. Saúde, simplesmente a saúde se voltando para essa área da física, desde as coisas mais simples, novos tipos de comida não químicos. Comida cultivada por meio dos novos tipos de física, não modificada geneticamente, não modificadas quimicamente, mas por meio de uma física benevolente que provocará um novo tipo de cultivo que alimentará o planeta de um modo que nunca foi alimentado antes. Comidas que são resistentes e a absolutamente tudo que você vai pôr em seu corpo. E ele resistirá a bactérias e a doenças. Por meio da física. Quem já pensou nisso? Tudo que vocês veem hoje na saúde estão vendo baseados no passado. Agora, o que vocês não sabem. Finalmente, quero falar sobre espiritualidade. Espiritualistas da nova era, por um momento quero que entrem nesta realidade comigo. Estamos caminhando para um planeta desperto. Tudo o que contei a vocês por 26 anos tem sido sobre isto. Seres humanos começando a evoluir espiritualmente. O DNA se tornando mais eficiente. Os mestres do passado, reconhecidos como exemplos, possuíam o DNA funcionando numa percentagem bem alta. Vocês viram que cada um deles, em todas as suas instruções e ensinamentos, tentaram lhes ensinar que todos eram seres humanos, nenhum deles era anjo. E há uma razão para isso. É para que cada humano possa olhar esse outro humano que diz: olhe para mim, veja o que posso fazer. Você pode também, se entrar em contato com o seu interior, com aquilo que é a semente do Criador. E vocês começaram a evoluir, começaram a ter sabedoria e conhecimento que cria paz na Terra e muito mais. Como seria um planeta desperto?
Adeptos da nova era, metafísicos, vocês têm alguma ideia? Primeiro de tudo, vocês imaginam o fim das religiões, todos pensariam da mesma forma, poderiam flutuar por aí e até mudar de cor. Num planeta ascenso, desperto, você teria apenas a consciência, não necessitaria de um corpo. Isso é o que vocês pensam. E eu estou aqui para lhes dizer o seguinte: neste planeta, neste momento, se você pensa assim, está pensando errado. É maior que isso, é melhor que isso. Acreditem, é melhor que isso. Que tipo de livre escolha vocês teriam se não tivesse opções? Preste atenção em mim. Prestem atenção em mim. Vocês não homogeneizam um planeta pela sabedoria. O que se faz por meio da sabedoria é seguir em frente. Vocês não se tornam iguais e nunca haverá um tempo onde vocês não terão livre-arbítrio. Neste planeta, vocês sempre terão livre-arbítrio, nesta energia que vocês desejam alcançar para si. Mas, quanto mais desperto um planeta se torna, o padrão para o despertar, que é ver a luz e perceber o Criador, se tornará mais forte. E esse é o padrão que será adotado por mais de 90% dos humanos. Sempre haverá aqueles que não concordam, mas vocês seguirão em frente. Haverá sabedoria e dessa forma não haverá mais guerra. Haverá alguns tipos de física e invenções que proibirão a guerra. Haverá curas e vidas mais longas que triplicarão e quadruplicarão a raça humana. E a sabedoria vai aumentar. Vocês chegarão a um lugar onde olharão para tudo como olham agora e estarão bem. Religião vai simplesmente adquirir sabedoria. Isso significa que não vai se transformar. Haverá novos líderes reivindicando coisas novas que a seu tempo se tornarão doutrinas. A energia do despertar será óbvia e as doutrinas mudarão de acordo com isso, porque os líderes estarão em contato com Deus e terão credibilidade. Então, dessa forma, eles criarão novas doutrinas que os ajudará a seguirem em frente e a entenderem todo tipo de religiões diferentes. Você pode ficar na sua caixa e amar alguém de outra caixa. Isso não é uma sabedoria? É diferente do que vocês estavam esperando, não é? Os Pleiadianos tinham um planeta que se tornou tão evoluído que podiam controlar as coisas físicas. Coisas físicas controláveis pela consciência. É para lá que vocês estão indo. A força da vida em si poderia, então, numa viagem restrita à consciência, sair do corpo e, por meio de entrelaçamento energético, viajar para outro lugar. Eles ainda estão aqui. A física disso requer que vocês entendam que, assim sendo, não dá para voltar ao físico. Devem permanecer no estado de consciência sem idade, fora da fisicalidade. Sei que para muitos, para alguns de vocês, estou falando em enigmas. E alguns sabem exatamente para onde estou indo com isto. Isto pode ser vocês também, mas não será até 1 milhão de anos. Acontece vagarosamente. Já aconteceu antes. Vocês estão no ápice da descoberta de como funciona. E não vai funcionar com nenhuma dessas coisas que vocês pensam que sabem. O filtro do conhecimento é a maior restrição que vocês possuem em relação à verdade e está sendo quebrado, desmanchado, dissolvido pelas velhas almas como vocês. Pensem fora da caixa. Pensem para além da forma como as coisas costumavam ser, ou para além de como imaginam que as coisas possam vir a ser. Estejam com os braços abertos e digam ao Espírito: pode mandar, não tem que ser como imaginamos. Vocês são aqueles que fazem a diferença no planeta. E por último, a espiritualidade. Quero que tomem para si os atributos dos mestres. Quero que
quero que parem de ser estranhos. Como um mestre no planeta, uma pessoa amável com quem os... Desculpe. Como... Acho que eu perdi uma frase aqui. Mas, enfim, quero que parem de ser estranhos. Como um mestre num planeta, uma pessoa amável com quem os outros querem estar. Eu acho que aqui estava escrito, quero que sejam como um mestre no planeta, uma pessoa amável com quem os outros querem estar, porque você tem os atributos de um mestre. Está equilibrado. Pessoas vêm até você e você sabe como segurá-las, como segurar suas mãos e ouvir o que tem a dizer. Chore com elas, se necessário. Ria com elas, quando necessário. Isso é o que os mestres desse planeta fizeram. Eles entenderam a natureza humana. Você é uma velha alma, já esteve lá e fez sua parte. Não há desculpas para não entender. Esse é o seu legado. Esse é quem você é. Eu sou Cryon, em amor com a humanidade. E assim é.